Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, pessoal. Graças a Deus, tá? Mais um dia aqui pra gente iniciar a nossa jornada espiritual, tá? Da nossa consciência, tá, pessoal? A gente está aqui, estamos experimentando muitas coisas, tá? Para nos edificar. Essa experiência aqui nessa realidade vai trazer muitas, como é que se diz? Experiência que não vai, né, elevar a nossa consciência, tá, pessoal? E, e é isso. A gente está aqui nessa jornada para isso, tá? Quem é que está aqui, pessoal? Vocês aí que me assistem, quem é que está aqui nessa realidade? Eu tenho que lembrar isso, tá, pessoal? Porque eu sei que a gente é muito atrelada ao nosso ego, ao nosso corpo, né? Essa personalidade que a gente criou aqui. Eu sei que a maioria das pessoas pensam assim, tá, pessoal? Né? Esse ego é atrelado a esse ego. Ela pensa também, às vezes, que é esse ego aqui, tá? Muitas pessoas não têm consciência de que ela é um espírito, é uma consciência. Tem muitas pessoas, tá? Porque quando a nossa consciência está encarnada, a gente não consegue desvencilhar o nosso corpo, o nosso homem aqui do desejo do homem espiritual. A pessoa não consegue, tá, pessoal? É porque é uma parte da gente, tá? E de uma certa forma é uma parte da gente, né? Mas não é o nosso real, verdadeiro ser, entende? Esse é o entendimento que a gente tem que ter. É uma parte, né? Esse ego que a gente usa aqui, né? Por exemplo, eu uso aqui esse corpo, esse ego, eu tenho um nome aqui, Samuel, vocês me conhecem como Samuel, né? E eu vivo aqui, em uma comunidade, aqui, em uma realidade aqui, né? Aqui na cidade de Salvador, Bahia, tá? Então, a gente tem esse. Mas você é isso? Não. Essa não é sua verdadeira essência. É uma parte de você que você está experienciando essa realidade. Eu tenho que lembrar isso aqui porque eu sei que as pessoas têm uma dificuldade, tá, de lidar com isso, né? Porque é difícil pessoas que não tiveram experiência, tá, pessoal? Espirituais, ele tem uma dificuldade de lidar com isso, tá? De entender essas coisas. Mas pessoas que tiveram experiência, elas saíram do corpo, né? Tiveram EQM, tá? Pessoas, ela já tem uma compreensão do que eu estou falando, tá, pessoal? Por isso que eu tenho que entender aqui todo tipo de consciência que está aqui nessa realidade. O que é que ela está entendendo dessa realidade? O que é que ela está entendendo quem é ela? Então, eu tenho que ter essa compreensão, tenho que ter paciência, tá? E não é fácil, né, pessoal? Porque tem pessoas que tira a nossa paciência, né? A maneira que ela vê a vida, ela acha que é a maneira correta dela e tudo mais, tá, pessoal? A gente tem que entender. Então, olha aqui quantos religiosos eu tenho de diferente grupos religiosos aqui nessa realidade. Quantos aqui estão no meu canal? Então, tem que saber lidar com todos esses tipos de religiosos. Por que que no seu canal, irmão, aparece mais religioso? Porque eu falo sobre essas coisas espirituais, tá? Que estão no domínio dessas religiões. Então, as escrituras, a Bíblia, né? As coisas estão, os textos estão sob o domínio de quê? Entende? Então, por isso que eu sou atrelado, tá? O trabalho que eu faço aqui com esse meio religioso. Ah, você é um religioso, você é da categoria tal, né?
Até o YouTube aqui me coloca nessa categoria. Mas eu não sou dessa categoria, tá, pessoal? Eu não sou dessa categoria, mas me coloca, por quê? Tá delimitando espaço de pensamento. Porque aconteceu isso. Você sabe que a Matrix dividiu, né? O homem, tá? A parte física do homem ficou com a medicina. A parte da mente, da emoção, que é a alma, né? A alma ficou com a psicologia. Psicologia mexe com sua alma, tá? Aí o que mais? As religiões, né? Ficaram com a parte da consciência. Então, por isso, tá? Eu sei, eu entendo isso, tá, pessoal? Quando vocês me colocam no meio religioso, tá? Eu entendo, vocês acham que eu tenho que me comportar como um líder, né? Da igreja espiritual, eu entendo isso, tá? Perfeitamente, os seus pensamentos, tá? Mas eu estou trazendo essa visão, por isso que eu misturo tudo, para quebrar com esse entendimento seu, tá? Que futuramente, tá? Não agora. Agora vocês estão tudo, suas consciências estão tudo apegadas às coisas religiosas. Não agora. Mas futuramente não vai existir mais como vocês conhecem grupo religioso. Vocês, isso não vai acontecer mais, tá, pessoal? Porque as consciências vão evoluir tanto que não vai precisar disso. O que Cristo veio fazer o trabalho da espiritualidade, veio trabalhar o seu ser. E esse trabalho tem a ver com essas práticas, tem a ver com as palavras que ele falou, que está escrito nas escrituras. Então tem a ver com isso. E isso a religião aí deturpou tudo, entrou aí deturpando tudo. E vocês agora, tá? Entende assim, dessa forma, tá tudo certo, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá? Você entende que eu tenho que ficar na categoria religiosa, que eu sou um religioso, tá? Entende? Eu entendo isso perfeitamente. E como é que se diz? Muitas pessoas aqui, né, se surpreenderam comigo, né? Porque não me conhecem, pessoal, tá? Até pessoas da minha família me surpreenderam. Ah, o que é que o irmão Samuel vai falar no YouTube? O que é que ele vai falar disso aí? Ele não sabe falar. O que é que ele vai dizer? Mas na hora que viu eu explanando aqui alguns conhecimentos que até ela nem sabe o que é, tá? Elas ficaram assim, nossa, da onde tá vindo isso aí? Ficaram surpresas. Então, até gente da minha família, tá? Pensaram que meu vídeo aqui era aquele vídeo falando besteira, tá, pessoal? De vez em quando é que eu falo uma besteira pra gente dar uma risada aqui, tá? A gente se divertir. Mas ela pensou que meu vídeo era assim, eu não sabia falar, ia falar besteira, tá? E se surpreendeu. Teve uma pessoa que escreveu até, nossa, eu nunca imaginava isso. Eu digo, como assim? Não imaginava? Nossa, o vídeo com uma profundidade muito, muito grande, tá? Que a tela nem entendeu do que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Mas eu entendo isso, tá, pessoal? Eu sei o olhar que você tem, tá? Que é a maioria da sociedade, tá? Você vê um. Eu me considero jovem, né? Um jovem negro, tá? De uma periferia, tá? Usando óculos, com a cara gordinha. Vocês não imaginam, tá, pessoal? Mas eu tomei curso de psicologia, psicanálise, tá? Vários cursos aí e tal. Eu estudei. Agora, eu era muito, eu era muito introvertido, eu sou muito tímido, tá, pessoal? Você vê que eu falo pouco. Minha família sabe aqui, que eu fico aqui no meu cantinho, falo pouco.
Mas eu precisei, tá, pessoal, vir explanar isso porque são conhecimentos que Deus me deu e eu tinha que colocar isso para fora. E a espiritualidade me colocou nessa situação, me forçou para isso, tá? Fez eu trabalhar todos esses lados, tá, pessoal? E eu sei que algumas pessoas, quando vê a minha afeição assim, não pensam, tá, pessoal? Você pensa que eu sou o psicanalista, o terapeuta, pessoal? Ninguém pensa, pessoal, tá? Ele é um terapeuta? Então, tem surpresa, tá, pessoal? Eu sei pela minha imagem, tá? Eu sei como é vocês pensam a imagem, até de um pregador mesmo. Não, o quê? Ele é um pregador, ele palestra, ele fala? Eu, até músico, pessoal, pra ser músico, tá? Eu toco, vocês já viram eu tocando aqui, né? Eu gravando vídeo, até músico, eu fui pra igreja, eu lembro, né? Que eu ia pra, eu ia pra igreja, né, pessoal? Aí chegou na igreja, eu fui convidado, né? Eu nem era dessa igreja, eu era de outra. O líder dessa igreja me viu tocando na igreja lá e me fez o convite, né? Para eu estar lá fazendo, abrir o culto lá, né? Como é que eles falam, abrir o culto lá. Eu aí, tá? Eu até perguntei, né? Lá tem violão, tem guitarra, tem instrumento lá, tal, para eu não levar o meu instrumento, né? Aí, não, tem tudo lá, não precisa, tem lá instrumento lá, você pode pegar lá e tocar lá. Eu fui, né, pessoal? Aí eu fui lá, ele disse, fique lá na frente lá, que o rapaz vai chamar você para você ir cantar lá na frente. Eu digo, tá certo. Aí eu me arrumei e tal, fui simplesinho, né? Uma camisa assim, como eu tô aqui, uma camisa, a calça assim, o sapato, tal. Fui lá, aí eu tô lá, pessoal, lá na frente, né? Aí eu fiquei na frente, aí o cara disse assim, ó, não, aqui só é pros pastores, pros músicos, você tem que sentar lá fora. Aí eu peguei e saí, fiquei lá no fundo, né? Já começou, pessoal, tá? Nessa igreja. Eu não vou nem dizer o nome da igreja para não criar coisa aqui, tá, pessoal? Mas a experiência que eu passei, aí eu fiquei lá no fundo. Aí o cara chegou lá, quem é que veio louvar aí e tal, que veio cantar aqui para o Senhor, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei, eu aí levantei a mão, sou eu que fui. Aí o cara olhou, aí ele já ficou olhando para mim, porque ele me mandou lá pro fundo. Aí eu fui, cantei, né? Aí quando eu cantei, a igreja lá tal ficou alegre, as pessoas, aí ele veio me abraçando, não, irmão, me perdoe, né? Você sabe que não sei o quê. Mas é isso, pessoal, é a primeira impressão, tá? Eu sei que eu não tenho cara de músico, de terapeuta, eu sei que eu disse de um palestrante, eu sei disso, tá, pessoal? As pessoas, depois que eu começo a falar, cantar, as pessoas se surpreendem, tá comigo, tá, pessoal? Eu entendo isso, porque é uma questão também social, tá? É uma questão do olhar social, tá, pessoal? Então, isso acontece aqui nos meus vídeos. Eu já vi muitos, como é que se diz, comentários sobre isso, né, pessoal? Ficou surpreso comigo, tá? Mas é assim, tá, pessoal? Eu entendo a maneira que vocês estão vibrando, estão pensando. Eu entendo a religiosidade que está na sua cabeça. Eu entendo. Tem pessoas que têm problema com isso. E eu estou aqui trabalhando tirando essa religiosidade, fazendo com que você trabalhe a sua espiritualidade sem como esses quadrados religiosos na sua mente, tá? Então, é o meu trabalho aqui, tá? E é difícil, tá, pessoal? O que eu encontro aqui não é fácil pela frente.
mas com a ajuda de Deus e da espiritualidade, eu estou conseguindo aqui, tá? Você vê que tinha 2 pessoas no meu canal, hoje já tem bastante aqui pessoas pelo que eu comecei, né? E tá, eu tô vendo que tá aumentando, né? As pessoas estão se decidindo aí se inscrever, né? No meu canal, estão aqui assiduamente assistindo. Ontem mesmo eu baixei o vídeo aqui, tá, pessoal? Quando eu vi já tinha várias visualizações, né? Like aí as pessoas dando, tá? Eu digo, nossa, tem pessoas interessadas, tem pessoas interessadas, tá, pessoal? Então, mas isso, pessoal, faz parte da gente estar aqui nessa realidade. Por quê? Porque aqui nessa realidade, né, pessoal, a gente tá, como é que se diz? A gente tá influenciando e sendo influenciado. É o nosso tema, né, pessoal? Que a gente tá falando. A gente falou a terceira parte, então, deixa eu ver. A gente tá já qual é que parte, pessoal? A gente falou a terceira, a gente vai para quarta parte. Nossa, meu Deus, tá passando rápido, tá, pessoal? Você vê a cada dia, você pensa que a gente já tá no capítulo, então cada dia eu tô gravando um capítulo dessa novela. Você sabe, né? A gente aqui faz novela também, tá? Não é só a Globo, não, tá? A gente faz novela, tá? A novela da espiritualidade da vida real, tá? Mas a gente é um ator, tá? Você sabe que a gente é um personagem aqui, né, pessoal? Você tem um personagem, por exemplo, o meu personagem aqui é Samuel. Você tem o seu personagem. Você sabe disso que você tá aqui no teatro, né? Você sabe disso que você é uma consciência e está fazendo teatro aqui? Então, a gente está aqui na novela da vida real, da espiritualidade. Já estamos no quarto capítulo desse tema que a gente está falando, que é a influência energética. Então, é o que eu estava falando, né? A gente está influenciando e estamos sendo influenciados. Ah, tem como não ser influenciado, irmão Samuel? Não existe isso, tá? Não existe. A pergunta que você tem que fazer a mim, que eu faço a você também, né? Se você está influenciando para o bem ou para o mal? Você está sendo influenciado pelo bem ou pelo mal? É a única coisa que eu falo aqui para vocês. E aí? Vocês têm que perceber, é a minha pergunta que eu coloquei. E por que é importante perceber essa troca de energia? Por quê? Porque a influência energética é uma troca de energia. É uma troca. Você está trocando. Eu vou me isolar lá na montanha, irmão Samuel. Eu não quero mais ficar com gente, não. A gente só está me trazendo um problema para minha vida. Tá? Tem uns clientes assim que entra nessa radicalidade, né, pessoal? Não quero, não quero, eu vou subir lá para montanha, eu vou viver bem longe, eu vou para lugares bem distantes, tá? Então, isso acontece muito com aquele que é espiritual, tá, pessoal? Que às vezes ele tem uma dificuldade de como é? De trocar essas energias, porque a maioria do que estão aqui na cidade, tá, pessoal? Você vê que tem uma frequência aqui muito baixa, tá? Então, a gente que é espiritual, a gente tem uma dificuldade por causa dessas frequências baixas. E a gente que é espiritual, a gente quer se elevar, quer uma coisa boa, frequência alta. E a gente não encontra nesses contextos que estão aqui. Porque esse contexto, a maioria das pessoas estão dormindo e a Matrix está influenciando essas pessoas a ter esse tipo de comportamento. A gente tem que entender isso, tá, pessoal? Se as pessoas estão sendo influenciadas pela Matrix, estão dormindo.
E a gente está aqui para despertar essas consciências. É o meu trabalho aqui. Muitos não entendem o que ele está falando, sabe? Mas até a pessoa entrando na frequência. Então, por isso que eu aconselho vocês ficarem assistindo. Persistir, resistir. Então a pessoa dá sono, não assiste, a pessoa não entende nada, aí cria uma confusão na cabeça dela. Persevere, você vai entender. Tá? Eu estou explicando tantinho por tantinho aqui cada dia. Tenha paciência. Você vê que as pessoas estão tão agitadas, pessoal, que ela não tem tempo de parar assim uns 60 minutos para ficar assim prestando atenção em uma coisa. A mente dela está levando ela para o futuro, ou então, como vai ser no futuro, aí então levando para o passado, né? Problemas que aconteceu no passado, então a mente dela levando ela, tá? Então você vê que a pessoa não se concentra no aqui, no agora ali. Por exemplo, vou tirar aqui para assistir 60, para prestar atenção no que o irmão Samuel está falando. Não presta. Não presta, tá, pessoal? A mente está tão agitada, tá? Pessoas aqui no meu canal, teve pessoas assim, pessoal. Não conseguia parar. Era uma agitação. Agora, hoje, a pessoa medita, ora, a pessoa consegue mais estar equilibrada. Graças a Deus, tá, pessoal? Porque é frequência. Você está numa frequência, aí você sai para outra. Então, quando muda a frequência, então você consegue fazer aquilo, você consegue ter mais concentração, você consegue ter mais harmonia. Mas na hora que você está na frequência da agitação que a Matrix colocou, você não consegue, tá, pessoal? É difícil, tá? Mas é isso. É o nosso trabalho e orientando, colocando você nessa frequência, tá? E a maioria do que são despertos, espirituais, eles são atraídos por essa frequência que eu estou passando. A maioria é atraído por isso. E quando eles ficam aqui, você está sendo influenciado por mim. Tá? Entende? Você está me influenciando, irmão senhor? Eu estou influenciando. Outros também estão influenciando você. Agora veja, perceba, né? É por isso que eu digo que é importante perceber. Perceba qual é a troca de energia que você está fazendo. É uma troca de energia do bem ou do mal? É a única coisa que você tem que olhar. Não quero ser influenciado, não. Saia dessa realidade aqui. Não tem como não ser influenciado aqui, pessoal. A gente está trocando energia, porque a influência energética é uma troca de energia. Você precisa de energia, eu preciso de energia, todo mundo precisa de energia. Inconsciente, consciente ou inconsciente, você vai estar sendo trocando energia. Você vai ser influenciado e você vai influenciar alguém. Pronto, é isso que está acontecendo, tá? Presta atenção no serviço. Então, o que é que a gente viu na primeira, segunda e terceira parte? Ele disse que a influência energética é uma troca de energia entre pessoas, ambiente, objeto, que pode afetar o estado emocional e físico de um indivíduo. Essa troca pode explicar por que alguém se sente cansada ou vibrante em determinados lugares ou com certas pessoas. Então, em determinados lugares, né, ambiente aí, tem ambiente pesadíssimo. Tem ambiente mais ou menos, tem ambiente leve. Tem pessoas pesadas, tem pessoas mais ou menos e tem pessoas leves, tá? Tem pessoas com vibrante. Então, quando você encontra com essa, você levanta a sua vibração. Você recebe energia. Não tem o que fazer, pessoal.
Eu quero sair daqui, moço meu. É boa viagem, tá? Você quer sair daqui, então boa viagem para você. Não tem o que fazer, pessoal, tá? A gente só precisa entender como a gente tem que lidar com todas essas frequências, tá? Energia, porque a gente vai trocar energia. Não tem como. Você vai no mercado, você fala com a pessoa, você está trocando energia. Você está com a sua família, você está trocando energia. Você não tem o que fazer. Você tem que perceber as trocas de energia e saber lidar com essas trocas de energia. Algumas pessoas você vai ter que doar energia. Outras pessoas você vai receber energia dessas pessoas. Por isso que a nossa conexão com a nossa, o nosso Deus, com a nossa fonte, né? A fonte de energia, a fonte de amor, de alegria, então vem desse Deus. Quando a gente está conectado, então a gente começa a transbordar rios de águas vivas. É o que Cristo falou para a mulher. Se você beber dessa água, você vai transbordar rio de águas vivas. Então você vai transbordar luz, energia, frequências mais elevadas. Por isso que é importante, tá, pessoal? A conexão com a espiritualidade, com Deus, tá? E isso vocês entendem como alguma coisa religiosa. Ah, eu tenho que ir para algum templo, eu tenho que ir para algum lugar, porque foi colocado essa maneira na sua mente. Então, estou quebrando isso para vocês, que não depende dessas coisas religiosas que essas pessoas estão fazendo. Entende agora, pessoal? E tá difícil de eu passar isso para vocês, tá? Por mais que eu esteja aqui batendo contra alguma... Quando às vezes eu falo alguma coisa contra algum grupo religioso, às vezes você é desse grupo, você fica retado comigo, né? Quer me meter uma pedra na cabeça. É um problema sério, pessoal. Mas estamos aqui explicando o que é essa espiritualidade que a gente tem que trabalhar. É difícil de entender. Essa espiritualidade livre que eu estou passando, tá difícil de as pessoas entenderem, mas é isso. Você entrou na guerra para isso, meu irmão. Você vai receber pedrada, vai receber tudo, tá? Aí aonde a gente parou, pessoal? A gente parou aqui, né? A gente estava na terceira, agora é a quarta parte. A gente estava aqui no... Ele fala, como aquilo que nos estimula, estamos progredindo, evoluindo em todo sentido, bem como evitar tudo que não causa dano e tristeza. Então, a gente que é desperto, né, pessoal? A gente tem que procurar tudo aquilo que faça a gente progredir a nossa consciência, que não eleve a nossa frequência. A gente toca energia, então, que não leve a gente ficar alegre, feliz, colocar numa frequência de amor, né? Então, e tudo que nos causa dano, né? Nos causa dano, prejuízo, baixa a nossa frequência, não leva para uma frequência de tristeza, a gente tem que evitar isso. É assim que a gente tem que fazer. É a única coisa que a gente tem que observar para perceber isso. Poxa, que energia é essa aí? O que é isso aí? Então você tem que estar atento para perceber isso, escolher o que é melhor para a sua evolução. Porque não tem como não deixar de ser influenciado, pessoal. De trocar energia. Não, eu não quero mais com ninguém para eu não trocar energia. Não existe isso, pessoal. Às vezes até gente perturbada está na nossa família. Você não vai atender a sua família? Às vezes gente perturbada está na nossa família. E é isso. Então a gente tem a conexão com Deus, com a nossa. Então o que é que a gente faz? A gente vai atender os nossos familiares que está perturbado, tá? Doa a energia, tá? Porque quando ele está perturbado, porque ele falta de energia, falta de uma frequência mais elevada. Então ele está numa frequência baixa.
Então a gente doa energia para ele melhorar, para ver se ele consegue sair da situação que ele está, né? E é assim, pessoal. Não tem o que fazer. Aí o que mais? Quarta parte, ele fala, muitas vezes pensamos que autocontrole vem de dentro, mas muitas de nossas ações dependem tanto do ambiente, pessoa e de nós mesmos. Então, pessoa, você está querendo buscar, a gente está aqui buscando o autocontrole, está trabalhando as nossas frequências, mas esse autocontrole, ele passa por, como é que se diz? Não só dentro, não é só você trabalhar o seu ser, mas também você trabalhar a sua ação, o que você está fazendo, você, aonde o ambiente que você está inserido e quais as pessoas que estão ao seu redor. Então, é trabalhar você, o ambiente e as pessoas que estão ao seu redor, porque isso influencia na sua frequência. Tem o que fazer, moço? Você quer pegar uma nave e sair daqui, pessoal? Você está vendo que é difícil a gente que é espiritual viver aqui, tá, pessoal? Nessa perturbação, nossa, moço, eu estou vendo que é bastante difícil. Você entende agora como não é fácil a gente ser espiritual? Você quer pegar uma nave aí, chama o ET aí para levar você daqui. Porque é a única maneira de você escapar dessa realidade aqui, tá, pessoal? É a única maneira. Não tem como, então. Se você está aqui, você vai ter que entrar nesse entendimento, tá? Senão você pode entrar em frequências baixas, você pode estar aqui sofrendo aqui nessa realidade. Então, a gente está buscando o autocontrole, né? A gente está trabalhando na espiritualidade. Então, ele disse, muitas vezes pensamos que o autocontrole vem de dentro, mas muito de nossas ações depende tanto do ambiente, pessoas e de nós mesmos. Então, depende dessas três coisas. Do ambiente, das pessoas que estão ao seu redor e depende de você também, você trabalhar a sua espiritualidade para você ter o autocontrole das energias. Então, você tem que estar atento a isso. Não tem o que fazer, pessoal. Esse é o nosso trabalho, tá? Aí, o que mais que ele fala? Ele fala... aquele que nos cerca tem o poder de nos engendrar, beber mais álcool, nos empobrecer, entre muitas outras coisas. Então, as pessoas que estão ao nosso redor estão sempre nos incentivando, influenciando ao quê? A engordar, né? Comer, né? Beber mais álcool, ou então até usar outras substâncias, né? Ilícita, né? Alguém está influenciando você a usar alguma coisa ilícita. Olha aí, pessoal. Veja aí quem é que está ali cercando, chamando para beber, para usar algum tipo de droga ilícita. Veja aí, tem gente aí influenciando. Aí o que? Álcool, né? Beber álcool e substância ilícita e nos empobrecer. Então, levar a gente a ficar pobre de espírito e pobre fisicamente, entre muitas outras coisas. Então, as pessoas que estão nos cercando estão sempre fazendo isso. Isso está acontecendo, pessoal? Ou eu estou falando besteira? Entende? Entende? Se você não for influenciado para o bem, você vai ser influenciado para o mal. Não tem para onde correr. A não ser que você pega a nave aí, ó, do ET e vai embora daqui. Vamos embora daqui, moço. Aqui tá difícil de viver. Tá difícil mesmo. Aí ele fala, isto não é simplesmente pressão,
na qual você age deliberadamente de uma certa maneira para se encaixar no grupo ou, ou em um ambiente. Em vez disso, é grande parte inconsciente. Então, pessoal, o que é que ele fala? Por que, que a gente sempre estamos sendo influenciados por alguém? Porque a gente quer estar no grupo. Por exemplo, um jovem, ele tem um grupo, né? Aí o grupo lá bebe, né? Usa várias coisas. Aí, para ele entrar no grupo, ele tem que fazer a mesma coisa que o outro grupo faz. Então, por a gente querer estar no grupo, né? Ele fala, não é por pressão, é deliberadamente, porque as pessoas querem se encaixar no grupo. Então, para você estar no grupo, você tem que estar bebendo. Por que, que eu não tenho muitos amigos, muitos grupos? Porque a maioria daí vai me convidar para beber, para usar alguma coisa, para sair aí pegando, se prostituindo. Entende, pessoal? Eu sei disso, mas você precisa saber disso. Então, ao tentar se encaixar no grupo, isso acontece de um modo que, em grande parte, ele fala, inconsciente. Às vezes, outra pessoa tá consciente, mas ela vai ser atraída para fazer aquilo porque ela quer estar no grupo. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Então, isso pode ser para o mal e pode ser para o bem. Então, é melhor você, como é que se diz? Ser influenciado para o bem do que para o mal, não é? Porque você, por exemplo, você não quer ser influenciado aqui por mim. Ah, não quero. Aí o quê? Você vai para esses grupos de pastores, às vezes para ser enganado aí. Vai começar a lhe influenciar para você fazer coisa, você fazer fogueira santa, subir ao monte, você fazer não sei o que, campanha, você vai ser influenciado. Se você não quer aqui ouvir aqui a instrução aqui, é isso que vai acontecer. Por quê? O próprio Deus fala isso. Por vocês rejeitarem a verdade, né? A operação do erro vai ser enviada. Então Deus vai enviar a operação do erro para ver qual é a sua intenção. Se você aceita a operação do erro, é porque você está na frequência do erro, tá, pessoal? Então, aquilo que você está vibrando, a sua alma, vai ser atraído para você. Então, vai ser atraído pessoas, como é que se diz? Pessoas que vão enganar você. Vai ser atraído um pastor para enganar você. Vai ser pessoas que vai ser levada a você, porque você está vibrando, você é um imã, você está chamando essas pessoas. Então, por isso que eu quero que vocês vibrem aqui na verdade. Aqui eu só falo a verdade, às vezes é até duro de a gente ouvir isso, mas você, a sua alma tem que vibrar nessa hora para você ser atraído. Então, as pessoas que estão vindo aqui para o meu canal, elas estão vibrando na verdade, porque ela está sendo atraída por essa frequência. Você vê pessoas que não querem nada com espiritualidade, com a verdade, trabalhar a alma dela, ela cai fora do meu canal na hora. Esse doido aí, rapaz, que nada. Então, ela vai rejeitar. Então, o que é que a espiritualidade faz? A Bíblia fala, Deus vai enviar a operação do erro. Então, ela vai para os outros erros espirituais. Fora o erro aí, né? Que ela vai cometer aí com os outros grupos, tá? Porque ela vai querer estar em grupo. Esse é o problema que ele fala, né? E às vezes você está fazendo isso e nem está percebendo. Você está trocando energia até ruim aí, você nem está percebendo. Porque a grande parte da maioria é inconsciente. Você está dormindo. Oh, que sono gostoso.
Oh, meu Deus! É igual hoje, essa noite agora, eu tive um sono bem gostoso. Oh, meu Deus! Tá? Então, é a pessoa, o espírito dela está dormindo. Ela não está percebendo que está fazendo isso, tá? É a maioria, tá, pessoal? A maioria estão ainda aí inconsciente. Aí ele fala sobre sua consciência está em constante captando dicas das pessoas ao seu redor para informar seu comportamento e as consequências podem ser graves. Então, a nossa consciência está sempre captando, né? Foi o que eu falei, né, pessoal? Por exemplo, agora de manhã eu saí lá para ir fazer as compras aí. Estava com a minha irmã, tá? Teve coisa que eu prestei atenção e teve coisas que eu não prestei atenção. Mas as coisas que eu não prestei atenção, a minha consciência captou, ela captou, pessoal. Por isso que aqueles que hipnotizam a pessoa, tá? Ele hipnotiza e aí diz, por onde foi o seu caminho? Por onde você passou? Ah, eu passei assim. Então a pessoa começa a contar, a consciência dela percebeu coisas, contar coisas que ela, quando estava no corpo, ela não percebeu. Porque quem percebeu, quem está percebendo tudo aqui ao nosso redor é a nossa consciência. Então, é isso que ele está falando. Então, ele disse: você está inconsciente, você não está percebendo, né? Aí, sob a sua consciência, né, a consciência está constantemente captando dicas, então, captando imagem das pessoas ao seu redor para informar o seu comportamento. E a consequência pode ser grave. Então, de acordo com o que você está captando, pode trazer consequências graves para você. Então, veja o ambiente que você está. Veja as pessoas que você está. As pessoas que você está ouvindo. Qual é o conselho que está dando para você? Não tem o que fazer, pessoal. Por isso que a Bíblia, né, fala lá, como é que se diz? Aquele que anda com ímpio, né? Ele se torna ímpio também. Ele tem a mesma frequência. É o ditado que as pessoas falam assim, me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Né? Porque você pega a mesma frequência. Se você está constantemente ali com aquela pessoa, né? As pessoas percebem a frequência. Você está andando com fulano de tal, né? Você está parecido com ele. Então, isso aconteceu aqui, tá, pessoal? Até o modo de linguagem, a maneira como aquela pessoa fala, você também pega os trejeitos. Teve uma pessoa aqui do meu canal, tá, pessoal? Que ela estava falando para uma pessoa de espiritualidade e essa pessoa já tinha visto o meu canal, né? Aí disse assim, você tá falando igual o irmão Samuel, né? Porque a pessoa tá tão sendo influenciada por mim que ela pegou os trejeitos que eu falo. Por isso que tem pessoas, às vezes, aqui até de outro canal que me assiste, ela, quando vai gravar o vídeo dela, o trejeito dela, ela tá me imitando. Tá fora da espiritualidade, né? Eu falo essas coisas aqui, tal, esses bordão. Então, a pessoa tá falando que ela nem percebe. Por quê? Porque a frequência, a influência foi passada. Você entrou, tá copiando, né? Não é o seu mal, é porque inconscientemente você recebeu aquilo. Entende? Então, teve uma pessoa aqui, tá, do meu canal, que foi assim. Ela tava falando, aí a pessoa, você tá falando igual o irmão Samuel, né? Uma pessoa do meu canal, tá, pessoal? Então,
Isso significa o quê? Está transmitindo a energia, então está sendo influenciada por mim. Mas ela está sendo influenciada para falar de coisa da espiritualidade. Entende, pessoal? Então, isso acontece, é o que ele está falando aqui, tá? A gente capta várias coisas, comportamento. Você vai assistir alguém, você frequentemente assiste uma pessoa, então você está sendo influenciado. Não tem o que fazer. Você assiste jornal aí, assiste alguma coisa, então você pega os trejeitos aí que essa pessoa fala, né? Muitas gírias, muitas coisas foi passando por causa disso, por causa da influência. Então, algumas coisas da TV a gente pega algum bordão por causa disso, porque a gente está sendo influenciado. Eu falei, pessoal, não tem como não ser influenciado. Vocês é influenciado, só que você não percebe. E isso é o pior, aquele que é influenciado, que ele até fala que ninguém me influencia não, irmão Sobral. Ninguém me influencia. Como assim, pessoal? Você está sendo influenciado e nem sabe. Esse é o pior influenciado, tá? Que é aquele que não quer admitir que está sendo influenciado. Então, ele fala isso, né? Que a nossa consciência capta tudo aquilo que está ao nosso redor aqui. Até coisas que a gente nem prestou atenção. A consciência é complicada, né, pessoal? Ela capta tudo aqui, às vezes a gente nem lembra, né? Mas tá lá no inconsciente, tá? Aí o que mais, pessoal, ele fala? Ele fala, agora é bem certo de que nosso senso pessoal de identidade deriva de outras pessoas. Então, a nossa identidade aqui egóica, né, vai sendo manipulada, formada pela influência de outras pessoas. É o que a gente não pode acontecer isso. Por quê? A gente tem que passar a nossa verdadeira identidade, que a verdadeira identidade é a da nossa consciência. A gente tem que transmitir isso. Então, pessoas que estão influenciando a gente expandir a nossa consciência, né? Mostrar a nossa verdadeira identidade interior, então esse está trabalhando a sua espiritualidade, está ajudando a você a colocar aquilo para fora, a sua alma divina. Não manipular você, que você seja, é o que a maioria dos grupos religiosos faz, quer que você seja dessa forma. Então ele aí usa a manipulação para que você se comporte daquele jeito. E a maioria das pessoas faz isso aí, tá? A maioria do que estão em grupo aí religioso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas vocês querem ouvir a verdade ou querem ficar aí dormindo? Se vocês querem ficar dormindo, pode sair do meu canal. Tá? Pode ir para os contextos religiosos, pode ficar dormindo aí. Aqui eu tenho que abrir o leque para vocês, tá? Que já até alguns espiritualistas não estão abrindo o leque para as pessoas. Passe a informação, pessoal. Passe a informação para as pessoas despertarem. Por isso que ainda o despertar não aconteceu de uma forma tão vigente, tá? É uma coisa muito secreta, às vezes é muito dinheiro, é para poucas pessoas, tá? É para quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro não vai encontrar informação sobre despertar. Entende, pessoal? É isso que acontece aqui nessa nossa realidade, tá? Ou então a pessoa quer manipular também, até os próprios que estão falando de que quer manipular as pessoas, para as pessoas só ficar no grupo dela ali, para dar o dinheiro só a ela ali, tá? É assim que está acontecendo aqui agora. Então, quem ganha essa batalha é o inimigo, tá, pessoal? Então, ele sabe que o senso pessoal de identidade
deriva de outras pessoas. Quanto mais, quando mais da sua identidade você extrai de um grupo, mesmo quando não estiver perto dela, maior será a probabilidade de você defender esses valores. Então você vai defender, né? Você é dessa forma, então é isso que os grupos religiosos passam. Por isso que a maioria dos adeptos lá deles, eles defendem. Ainda convida você, você tem que ir para lá, você tem que ir para esse grupo. Então, então essa pessoa está sendo influenciada, manipulada, tá? Você tem que ir lá, então fica defendendo porque você foi influenciado. Entende? Aí o que mais? Ele fala: se você pertence a um novo grupo social, é mais provável que você imite o comportamento desse grupo. Então, não tem como, tá, pessoal? E a maioria das pessoas vive em grupo, tá? A maioria das pessoas tem grupo aí, tem os seus grupinhos aí, tá? A maioria. Então, de acordo com esse grupo que você tá emitindo o comportamento que você tá sendo influenciado desse grupo. É ruim saber disso, né, pessoal? É ruim saber disso, né, pessoal? Mas a verdade é o que está acontecendo, porque a gente está trocando energia. Tá? Não tem nada, tá, pessoal? Se você está em um grupo que está influenciando você para o bem, para você trabalhar a sua espiritualidade, para você emitir a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência, está trabalhando, está tudo certo, não tem nada errado. Está influenciando você para o bem. Agora, o negócio que tem, você sabe, tem vários grupos, tem outros grupos que estão influenciando as pessoas para o mal, pessoal. Essa é a, como é que se diz? A situação que está acontecendo, tá, pessoal? Entende? Então, ele fala que se você pertence a um novo grupo social, né, da sociedade, qualquer grupo aí, grupo político. Então, se você está num grupo político, você pega a influência, tá? Teve pessoas no meu canal aqui que tava nesses grupos políticos e a maioria da frequência dele vinha com esse tom de politicagem, tá, pessoal? Então, de acordo com o grupo que você está emanando a frequência para o ambiente. E é um grupo pesado, tá, pessoal? Esses grupos de política, essas coisas, é pesado. Então, de acordo com o grupo social que você está, é mais provável que você imita o comportamento desse grupo. Então, por isso eu, como estudei psicologia e psicanálise, então, isso é muito importante, tá? Isso tem a ver também com psicologia e psicanálise. Isso que eu estou falando aqui. Esse tema, né, que eu estou falando. Por quê? Porque o seu comportamento, né? Eu que presto bastante atenção no comportamento. Então, de acordo com o seu comportamento, então, eu já conheço da onde vem o viajante. De que grupo ele vem, da onde ele está sendo influenciado. Eu já sei de onde ele está vindo. Entende? Eu já sei de onde ele está vindo, tá? O comportamento dessas pessoas. Entende? Então, pelo arriar da mala, eu já conheço de onde vem o viajante. Aí quando ele se comporta, né? Por isso que quando você se manifesta aqui no meu, né? Nas minhas redes sociais, eu já sei de onde vem a influência desse viajante. Então, eu já conheço quem é que está influenciando eles, né? Então, eu digo, não, já sei, tá tudo certo. Já sei o que é que está acontecendo. Então,
Por isso que eu estudei psicologia e psicanálise. Isso é muito importante para mim, tá? Porque me faz perceber isso aí, tá? Então, você vai emitir, né? O grupo social que você tá, provavelmente você vai emitir o comportamento desse grupo. Então, aí eu já conheço, eu digo, ah, sim. Quando ela ri a mala, se comporta, eu digo, ah, sim, já conheço você, já sei da onde você veio, tá certo. Então, você, sabendo disso, você vai saber lidar com essa pessoa. Quando você não tem também, está dormindo, está inconsciente, você não sabe de onde vem a pessoa, desse comportamento dessa pessoa. Entende, pessoal? É claro, né? O que eu estou falando para vocês, né? Então, aí vamos lá, né, pessoal? Ele fala, nossas decisões podem nem sempre estar em nossas mãos, mas isso também significa que podemos usar a nossa influência para o bem. Então, às vezes a nossa decisão pode nem sempre estar nas nossas mãos, tá, pessoal? Mas também significa que podemos usar a nossa influência. Então, você pode usar a sua influência, sua energia, né, para o bem. Então, é isso que eu estou ensinando a você. É usar a sua influência, a sua energia para o bem, para fazer o bem. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Por quê? Porque quando você se comportar assim, o que é que vai acontecer? Você é um influenciador. Então, você vai influenciar as outras pessoas para o bem. Mas o que é que acontece com a maioria, pessoal? A maioria é influenciada pelo mal, ela começa a fazer o mal, e aí esse mal começa a ser influenciar a outra. E aí começa a espalhar aí, ó, a maldade. Então, olha agora como é que está o mundo aí. É assim que começa. Então, por isso que o inimigo ele fez isso. Ele começa a influenciar essas consciências que estão dormindo, tá? Para o mal. E essas pessoas começam a repetir, a fazer esse mal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você é um comerciante. As pessoas estão fazendo falcatrua para vender, para ter ali. Você vê que aquilo ali é um mal. Aí você, todo mundo faz, aí você vai fazer. Então, começa a espalhar isso. Tem pessoas que, hoje na sociedade, tem pessoas que estão fazendo mal, pessoal, mas ela inconscientemente, ela nem tá percebendo que é o mal que ela está fazendo. Por tão já ser uma prática tão corriqueira no nosso dia a dia. Todo mundo faz isso, irmão Samuel. É isso, tá? Você foi influenciado por mal e aí todo mundo você vai repetindo. Então, isso que o inimigo, ele sabe disso, tá? Por isso que ele usa todo tipo de comunicação, televisão, rádio, internet, ele usa para influenciar o comportamento de vocês, para que vocês façam mal, e esse mal vai sendo passado de pessoa para pessoa. É uma bola de neve. Não tem para onde correr, tá? É melhor você pedir a nave aí para sair fora. Para sair fora. Ou você desperta, ou você vai ficar sendo influenciado pelo mal. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Aí o que mais que ele fala? Ele fala, significa que podemos usar a nossa influência para o bem. Então é o que eu estou fazendo. Estou usando a minha influência para o bem. Da mesma forma como um comportamento negativo pode se espalhar por uma rede de pessoas, e comportamento positivo pode se espalhar também. Então, a mesma coisa que o bem pode se espalhar, o mal também pode se espalhar. O mau comportamento. Entende por que eu tenho que passar aqui a verdade? Tem que passar a maneira correta como você tem que se comportar, para que você influencie as outras pessoas.
Ensine às outras pessoas o correto. Não, irmão, isso não é assim, é assim. Tá? Ensinar as coisas para influenciando as gerações, as outras pessoas que vêm influenciando para o bem. É assim que a Matrix, o inimigo, conseguiu fazer com que as pessoas tivessem agora o comportamento que as pessoas têm hoje, na maioria da sociedade. Foi assim que eles conseguiram. Eu sinto muito. Você tem que ouvir a verdade, tá, pessoal? Pode incomodar um pouco, mas você tem que ouvir a verdade. Para a gente despertar a consciência, para ver se a gente melhora, para a gente começar a mudar a nossa vibração, comportamento, pensamento, para ver se as pessoas ao nosso redor melhoram também. A gente começa a influenciar essas pessoas para o bem, não para o mal. Então, por isso que você tem que perceber como é que eu estou me comportando nessa realidade, o que é que eu estou fazendo, será que eu estou influenciando as pessoas para o bem ou para o mal? A gente que é desperto, a gente tem que perceber isso. É a minha pergunta. Por que é importante perceber a troca de energia? Por causa disso, pessoal, para você perceber se você está espalhando comportamento negativo ou comportamento positivo. Você tem que perceber isso. A gente que é espiritual tem que perceber. Porque as outras pessoas estão se comportando aí e nem estão percebendo o que elas estão fazendo. Elas estão dormindo. Isso que é o sono aqui na Matrix. Até mesmo pessoas que estão falando de espiritualidade tá agindo igual as outras pessoas, enganando, mentindo e tá agindo a mesma coisa por causa do todo mundo fazer assim. Aí você vai fazer? Aí, porque todo mundo do grupo espiritual, irmão Samuel, faz isso. Aí vende curso, faz isso, faz campanha igual os pastores. Aí eu vou fazer isso. Você entende agora por que ele engano se vai passando aí de pessoa para pessoa? Por causa disso. Então, quando eu estou fazendo diferente, eu estou quebrando a matrix, quebrando o funcionamento como vocês entendem. Você tem que fazer isso. Quem é desperto tem que quebrar a matrix, tem que ir ao contrário e quebrando. Você está sozinho. É isso mesmo. Tem que começar de alguém. Entende, pessoal? E as pessoas ficam aí dormindo no sono, agindo conforme a Matrix está querendo que faça. Então, boa viagem com a Matrix, tá? Entende, pessoal? Então ele fala que o comportamento positivo pode também espalhar também para as outras pessoas. Mas vamos parar aqui, tá? Esse comportamento aqui. Vamos parar aqui, eu vou marcar aqui a quinta parte. A gente amanhã, se Deus, né, pessoal? E essa espiritualidade permitir, a gente vai espalhar sobre... A gente vai espalhar essa influência do bem, tá, pessoal? A gente vai gravar amanhã essa quinta parte. Se Deus e essa espiritualidade me der saúde e vida aqui nessa realidade, tá? A gente continua, tá, pessoal? A gente continua o nosso processo, tá? Pelo menos para a gente começar a influenciar as pessoas para o bem, tá? Porque as pessoas já estão influenciadas pelo mal, tá? Todo mundo já está sendo influenciado pelo mal aí. Não tem como... não, irmão, mas não sou influenciado, não. Quem disse isso? Todo mundo aí está sendo influenciado. Então, a gente vai ter que agora fazer esse processo quebrando essas coisas, tá? Por isso que eu estou aqui quebrando várias coisas religiosas, tá? E tem pessoas que não me entendem ainda, tá? Eu entendo ela. Ela não entende. Por que você está fazendo isso, irmão Samuel?
Você não sabe, mas eu sei, tá? Então, tá certo? Tá bom demais, né? Até aqui ajudou a espiritualidade, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, agradecer a vocês, vocês novos aí, eu vi que teve muita gente se inscreveram no meu canal, tá? Eu não sei qual é o motivo, mas vocês se inscreveram. Vocês foram influenciados, tá? Vocês se inscreveram aí. Obrigado aí pela confiança. Continue, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!